Boa noite, família! A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Quantos vieram hoje dispostos a ouvir a palavra de Deus e colocar em prática na sua vida? Diga glória a Deus! Abra sua Bíblia, por favor, em Apocalipse, capítulo 16. Hoje não vai sair a leitura do telão, você vai ter que abrir a sua Bíblia. Então, pega a sua Bíblia aí, ou no celular, ou analógica, ou no iPad, mas abre a sua Bíblia no livro de Apocalipse, é o último livro da Bíblia, e adoravam a sua imagem. O segundo anjo derramou a sua taça no mar, e este se transformou em sangue, como de um morto, e morreu toda a criatura que vivia no mar. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes de águas, e eles se transformaram em sangue. Em versículo 8 agora. O quarto anjo derramou a sua taça no sol, e foi dado ao sol, poder ao sol para queimar os homens com fogo. Versículo 10. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino ficou em trevas, dá tanta agonia aos homens, mordomia a própria língua. Versículo 12. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e secaram-se as suas águas, para que fosse preparado o caminho para que os reis que vêm do Oriente. Versículo 15. Eis que venho como ladrão, feliz aquele que permanece vigilante, e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Versículo 17. O sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e do santuário saiu uma forte voz que vinha do trono, dizendo: está feito. Versículo 20. Pai, em nome de Jesus, te louvamos, Deus, nessa noite tão linda, nesse último domingo do ano de 2025. No encerramento dessa série, Deus, queremos te honrar, queremos glorificar o teu nome, porque só o Senhor é bom e eterno a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Muito obrigado, Deus, pela tua bondade sobre as nossas vidas. O microfone vai estar solto aqui para você contar o que Deus fez. Irmãos, tem que contar. Tem que contar as bênçãos. Tem uma música de Isadora Pompeu, que eu ouvi muito esse ano, que diz assim: 1, 2, 3, 4. Por ter sido tão fiel a nós, já estou aplicando para nós. E Deus tem tantas bênçãos. Posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar, ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. Irmãos, que coisa linda. Eu me emociono pelo que Deus tem feito nas nossas vidas, nessa igreja, nessa comunidade. Esse ano, em março, nós começamos o treinamento do líder de célula. Só eu sei, nos 25 anos, quantas vezes nós tentamos implantar célula nessa igreja. Quantas vezes foi difícil. E nesses 25 anos de ministério, eu quero louvar a Deus, porque tantas lutas, tantas vitórias, tantos detalhes que Deus permitiu que nós passássemos. A implantação das células, em abril, nós começamos as células e corajosamente nós saltamos os missionários para suas casas, para as células estarem vivendo uma ação missionária. Eu e a missionária Denise abrimos uma célula na nossa casa. Oramos, jejuamos, pedimos ao Senhor: Senhor, envia frutos para a nossa célula. E nós tivemos no sofá da nossa casa vidas transformadas. Na área lá do condomínio, a célula cresceu tanto que a gente teve que descer para a área lá, gourmet do prédio. E hoje nós temos uma célula com muitas pessoas, e cada milagre em cada célula, Deus tem sido fiel. E eu peço a você agora, com toda a força do seu coração, dê uma salva de palmas por todas as células
que o Espírito Santo nos deu. Já estamos em dezembro, mais de 6 meses, e essas células estão em ação. Projetos missionários. Vamos agora para o 4º projeto missionário, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Nós estaremos saindo daqui dia 5 de dezembro, em rumo à Nova Palmeira. Fomos para Cuité, fomos para Damião, fomos para Barra de Santa Rosa. Esse é o 4º projeto, irmãos. Que igreja linda é essa? Que igreja missionária é essa? Que vai ao encontro dos perdidos. Projetos missionários. Pagamento da casa. Nós, quando começamos a reforma da igreja, nós pedimos ao Senhor: Senhor, nos dá uma casa só para a Rede Kids. Quando eu ando nesse corredor aí, irmão, estreitinho, e eu vejo essa sala dessas crianças, e eu me lembro como era aqui atrás, as salas pequenas, a coisa apertada. E como nós temos salas espaçosas, um outro auditório lá atrás para 60 pessoas. E nós vemos como Deus tem cuidado de nós e como a igreja missionária, Deus realiza os desejos do seu coração. Pagamento da casa, ainda continuamos pagando 40 prestações. Nós continuamos pagando. Que igreja ousada, que igreja corajosa. Eu fico espantado com o que Deus tem feito aqui. Depois disso, além de nós pagarmos a casa, nós tivemos a ousadia de comprar esse telão. E nós tentamos até fazer uma cantina ali, mas não deu certo. A cantina apurava R$200, R$300 em cada culto, muito pouco dinheiro. Senhor, não tem como, nós confiamos em Ti. E hoje de manhã eu estava orando em casa. E o Espírito Santo diz: a minha provisão está sobre aquele povo. A provisão do Senhor está aqui, irmãos, em cada fidelidade de cada irmão, de cada empreendedor, de cada membro, de cada voluntário. Nós vemos a fidelidade de Deus. Não bastante o telão estamos pagando, Deus disse: é hora, eu vou substituir essas cadeiras. Digo: Senhor, eu tenho um desejo no meu coração de comprar a cadeira lá da igreja Zion de Recife. É uma cadeira boia, forte, firme, bonita. Eu quero botar a melhor cadeira que tem aqui. E aí eu pedi o telefone do pastor Mateus, ele me disse: Djalma, tem um representante, essas cadeiras são importadas, são da China. E nós compramos essas cadeiras, irmãos. As cadeiras chegaram aqui, vocês viram o vídeo. E nós louvamos a Deus, porque nós não só pagamos a casa, não só pagamos o telão, mas nós estamos pagando essas cadeiras. E quando eu quis vender as outras cadeiras plásticas, o Espírito Santo disse: não, você não vai vender. Você vai doar e abençoar outra igreja. Coloca aí, Ranieri, por favor, a foto das cadeiras que nós doamos e abençoamos. Olha a igreja de Mulungu como está linda. Você pode aplaudir a Jesus aí, irmãos? As cadeiras que estavam aqui na igreja já estão abençoando mais 3 comunidades de igreja. Nós doamos para Mulungu, doamos para a Igreja do Cristo, doamos para a Igreja do Sertão, doamos para abençoar muitas células da igreja. Irmãos que não tinham cadeira em casa para botar, para sentar as células, todo mundo pegou aqui, pode pegar e levar para a sua casa essas cadeiras, que elas vão ser agora para a glória de Deus. A nossa alegria, queridos irmãos, não está nas coisas materiais. Deus nos dá isso além daquilo que pedimos ou pensamos. Quando essas cadeiras chegaram aqui, o Espírito Santo falou comigo: essas cadeiras não é as cadeiras, é quem vai sentar nessas cadeiras, é o que eu vou fazer na vida das pessoas que serão alcançadas, que vão sentar nessas cadeiras. Que o nosso maior prazer não está nos bens materiais, está nas vidas, está no imersão, irmãos. Que coisa linda! Como uma igreja pega uma imersão e promove, pela graça de Deus, para todas as pessoas que precisam de cura e de ministração. E os cafés da manhã dos líderes. Como eu me alegrei esse ano em ver cada líder chegar aqui, os diáconos preparar um café novinho, cheiroso, gostoso, de manhã a gente orar juntos e planejar cada mês. Como Deus tem sido fiel nessa igreja. A sala dos voluntários, hoje nós temos 420 voluntários. Você pode dar um glória a Deus aí, irmãos? 420 voluntários, tem uma sala climatizada com lanche de manhã, de tarde, para orarmos juntos. Queridos, e quando eu fui tentar vender as cadeiras, Deus disse: você vai doar.
nós doamos 230 cadeiras para a honra e glória do Senhor Jesus. Irmãos, 2 novos pastores, que o meu coração se alegra. 2 novos pastores. Vê o pastor Natan aqui, vê o pastor Ranier ministrando nessa igreja. Somos 6 pastores agora, para tomar conta desse rebanho, para visitar as células, para plantar a igreja, para buscar. Eu estou escalando agora, quem é que vai para o projeto missionário, porque os pastores precisam estar lá. Provisão do Senhor sobre essa igreja, irmãos. O Deus da revelação. No texto que nós lemos, Deus se revela de forma que muitos leitores da Bíblia não compreendem. Apocalipse 16. Quando a história chega ao seu limite. Vivemos em um tempo em que o mundo fala de amor, mas foge da verdade. Vivemos um tempo em que o mundo fala de paz, mas rejeita o príncipe da paz. Fala de liberdade, mas não se submete ao Senhor da história. Irmãos, preste atenção nisso. Você que está em casa, você que está aqui. Nós falamos daquilo que nós somos. A Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. De forma que você reage, a forma que você reage não tem a ver com a outra pessoa. Tem a ver com aquilo que você carrega no seu coração. Na verdade, você não responde ao outro. Você se revela ao outro quando você fala. Nada justifica o seu mau comportamento, porque você só está revelando aquilo que está dentro do seu coração. Apocalipse 16, essa série, o Deus da revelação, hoje é o último domingo. E o que é revelar? Quem lembra aqui da antiguidade, quando a gente pegava as máquinas fotográficas e levava para revelar os filmes. Os filmes entravam numa câmera escura e a pessoa colocava a mão lá e ia fazendo o processo até trazer a luz. E quando trazia a luz, revelava as fotos. E você não tinha foto como tem hoje, sai no celular na hora. Você ia buscar a foto lá na casa e olhava. Eita, essa aqui não presta, aqui joga fora. Eita, essa aqui prestou. Quando joga a luz, é que revela. Quando joga a luz é que revela. Trazer luz é tirar das sombras, é tirar das trevas. O que Deus quis com essa série, esse ano e, sobretudo, esse mês de dezembro. Deus quis trazer luz às nossas vidas. Quem está me entendendo diz amém. Deus quis trazer luz ao nosso pecado. Deus quis trazer luminosidade. O significado de revelação é trazer luz, é tirar do oculto, é tirar das trevas, é revelar os sonhos, é revelar a natureza. Deus conhece os profetas dessa geração e Deus sabe que precisamos de revelação para vivermos nesse mundo. Irmãos, quando abrimos o livro de Apocalipse, no capítulo 16, estamos diante de um capítulo não para assustar a igreja, mas para acordar a igreja. Preste atenção, não saia desse lugar. Fica aqui, você que está em casa. Esse texto não foi escrito para os curiosos olhar a Bíblia e pesquisar. Foi feito para a igreja, para os discípulos vigilantes. Preste atenção nisso. Esse texto não foi feito para curiosos. Foi feito para os discípulos de Jesus. O Apocalipse não começa com as taças do juízo. Ele começa com o cordeiro que foi morto. Quem pode dizer amém? Antes da ira de Deus, houve a cruz. Antes do juízo, houve a graça. Antes do estar feito, do fim, houve o estar consumado no Calvário. Apocalipse 16 nos mostra o momento em que Deus diz, chega. A história alcançou o seu limite moral. As taças da ira não revelam um Deus cruel, como você pensa no texto, mas um Deus justo, que por muito tempo chamou ao arrependimento, estabeleceu misericórdia, ofereceu perdão e mesmo assim ele foi rejeitado. E o meu medo como pastor nessa geração é que você, que esteja aqui dentro, tome esse momento como religioso, como comum, e não entenda a seriedade espiritual que você está vivendo. Apocalipse 16 revela, Deus não está ausente
mas Ele está no controle de todas as coisas. E Apocalipse 16 responde uma pergunta que muitos ateus fazem. Aonde Deus está, pastor, no meio dessa injustiça? Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no meio da injustiça, porque Ele sofre junto com a criança que está sendo abusada. Ele sofre junto com a esposa que está sendo espancada em casa. Violência doméstica. Violência moral. Violência psicológica. Violência patrimonial. O mesmo Deus que julga o pecado, é o Deus que salva os pecadores. O mesmo Cordeiro que foi ferido, voltará como um rei. Por isso este sermão não é sobre o fim do mundo. É sobre quem governa o fim do mundo. Não é sobre medo. É sobre arrependimento, vigilância e esperança. Repita comigo. Arrependimento, vigilância e esperança. Hoje, ao caminharmos por Apocalipse 16, veremos 3 verdades. Primeira, a graça pode ser desprezada, o coração pode ser endurecido, mas o reino de Deus jamais será abalado. Quando nós assistimos o filme Titanic, e aquele homem criou aquele navio para ser o navio mais poderoso do mundo, e a frase foi: esse navio nem Deus afunda. E no primeiro icebergzinho que pegou no casco dele, furou, e em poucas horas ele veio a pique. E a cena do filme mostra não só aquele navio descendo, o mar engolindo ele, mas a câmera sobe do filme e mostra um céu inabalável. Um céu lindo, estrelado. Aqueles que tentam desafiar a Deus e viver sem Deus, vive um caos na sua própria vida. O Espírito Santo nos conduza conforme a exposição desse sermão se apresenta. Imagine que hoje, à meia-noite, Jesus voltará para buscar a sua igreja. A primeira reflexão dessa noite: a dádiva desesperada quando a graça é rejeitada. Irmãos, esse tempo vai passar. Esse tempo da gente estar pregando a palavra aqui, da porta da graça aberta, venha, se arrependa, entregue sua vida. A ideia central desse texto é que Deus derrama juízo, não por falta de misericórdia, mas porque a sua graça foi sistematicamente, dominicalmente rejeitada. E você não vai poder dizer: ah, eu não sabia, Jesus. Você estava aqui sentado. Você ouviu os sermões. Você teve a oportunidade de arrependimento. O juízo começa onde a verdade foi rejeitada. O contexto bíblico diz: as taças são ordenadas a partir do santuário de Deus, Apocalipse 15. Isso indica que o juízo procede da santidade de Deus e não da impulsividade ou da vingança de Deus. Não. O que significa úlceras malignas? É uma referência à 6ª praga do Egito, que quando Faraó não quis liberar o seu povo, Deus disse: vai explodir úlceras e feridas em todo o mundo. O que é que ele quis dizer com isso? Que a podridão que está dentro de nós vai ser externalizada. Aquilo que é podre dentro de nós, aquilo que é mesquinho, aquilo que é egoísta, Ele vai trazer à tona para que todos vejam quem você é. A praga das úlceras, a 6ª praga do Egito, remete a Apocalipse 16. Revela a corrupção interna e manifestada externamente. O comentário de Mateus Henry, que é um teólogo que pastor Hernando Dias Lopes bebe dele, diz assim: aqueles que escolheram a marca da besta, agora escolhem a marca do juízo. O juízo atinge quem deliberadamente escolheu rejeitar o Cordeiro. Não é ignorância, é
rebelião consciente. Pessoas rejeitam a Deus domingo após domingo. Optam por viver no pecado. Optam por viver na mentira. Optam para viver enganando. E a palavra de Deus, quando Deus toca nas fontes da vida, no versículo 3 ao 7, o mar se transforma em sangue. E é como se a vida do mar, como não? Toda a vida do mar perde a possibilidade de estar vivo. Os seres viventes. Assim foi no Egito. O mar se transformou em sangue. Toda a água. O significado disso é que o mar representa o comércio, a riqueza, o poder. Transformá-lo em sangue é atingir o sistema econômico. O que é que Deus está querendo com isso? Tocar nas bases onde você se firma. Tem muita gente que confia no seu negócio, no seu dinheiro, no seu lucro, nos seus investimentos, nos seus jogos. Queridos irmãos, pastor Hernando Dias Lopes colocou uma informação essa semana que 60% dos evangélicos hoje são viciados em jogos de aposta. Dentro da igreja, irmãos. Jogo do tigrinho, jogo do gatinho, jogo não sei de quê. Que você está lá apostando, ganha R$1, ganha 10, ganha 20, perde 100, perde 200. Meu Deus! Símbolos de sobrevivência e provisão, Deus mostra, eu é que sou a fonte da vida. A parábola do jovem rico diz isso. Jesus disse, o jovem disse, Senhor, como é que eu faço para herdar o reino dos céus? Jesus disse, é simples. Dê tudo que você tem aos pobres, venha e você terá um lugar no meu reino. Ele baixou a cabeça, virou as costas para Jesus e disse, tchau. Jesus disse, é mais fácil entrar um camelo por fundo de uma agulha do que um rico no reino dos céus. O que é isso? É pecado ser rico? Claro que não. Pecado é a riqueza alcançar o seu coração. Quem está me entendendo diz amém. A dureza de um coração que não se arrepende, versículo 8 e 9, foram queimados pelo intenso calor, mas blasfemaram o sol como juízo. Aquele que antes dava vida, agora dá destruição. A criação responde ao Criador. Agostinho disse, a ira de Deus não se cria o mal, revela apenas o mal que está dentro de você. O mesmo fogo que purifica os santos, endurece o coração dos ímpios. Arrependimento não é a reação das circunstâncias, mas resposta da graça de Deus. Nem sempre sofrimento leva você ao arrependimento, irmãos. Quantos de nós viemos à igreja por causa da dor? Tem gente que diz assim, você não vem pelo amor, vem pela dor. Tem muita gente que vem pela dor e não é transformado. Tem muita gente que vem pela dor e não tem mudança de vida, irmãos. Continua ruim do mesmo jeito, continua mesquinho do mesmo jeito, continua egoísta do mesmo jeito, continua sem transformação do mesmo jeito. Porque sofrimento não muda ninguém. O que muda é um arrependimento genuíno e verdadeiro. A primeira música dessa noite, antes das taças, Deus estabelece dádivas. Antes do juízo, houve cruz. A música Projeto Sola, dádiva, a letra diz, veio para ser luz aos que em meio à sombra vive, resplandeceu. É o tempo que chegou a dádiva, a alegria, o Emanuel, o Deus que quebra o jugo da escravidão, que brilha sua luz sobre a escuridão.
Aleluia! Glória a Deus! Deus é fiel, irmãos, lindo, maravilhoso. Segundo lugar, o cordeiro ferido e o coração endurecido. Presta atenção, fica aqui comigo, você que está em casa. A ideia central aqui é o juízo se intensifica, mas o coração sem arrependimento se fecha ainda mais. Como assim, pastor? As trevas no trono da besta, versículo 10 e 11, o reino da besta se cobriu de trevas, simbolismo de Apocalipse. Trevas aqui é separação de Deus, é um caos espiritual. O império que prometia luz termina na escuridão, porque o diabo faz isso. João Calvino vai dizer que Deus permite que o ímpio colha consequências do que ama. Todo o sistema que exclui Deus, inevitavelmente entra em colapso. Preste atenção nisso. Pode ser sem Deus geramos desesperança. O que é que nós vemos nesse mundo hoje? Pessoas extremamente desesperadas, uma geração completamente ansiosa, uma geração que depende de medicamentos, uma geração que está depressiva. Por quê? Porque tirou os olhos do Criador, tirou os olhos do Deus da revelação e colocou nas circunstâncias. Quando você se afasta de Deus, a escuridão está dentro de você. Você não tem mais luz, você não tem mais esperança, você não tem mais salvação. Por quê? Porque você tira os olhos. O salmista diz: eleva os meus olhos para os montes, e de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, e não deixará vacilar o meu pé. A dor não produz arrependimento. Blasfemaram, não se arrependeram. Verdade importante: sofrimento não converte automaticamente. Só a graça produz arrependimento verdadeiro. Spurgeon vai dizer que o chicote do juízo de Deus não quebra corações. Só o amor da cruz pode fazer isso. O Armagedon, que o texto fala, do versículo 12 ao 16, o rio Eufrates, a natureza natural da Babilônia, secaram os rios, a queda, a segurança humana, o Armagedon, derramaram o monte e decidiram coletivamente desistir do cordeiro. Mas, espiritualmente, isso aqui está falando de geografia, não, está falando de espiritualidade. É a união das nações contra Deus. Advertência: eis que venho como um ladrão. A música que nós vamos apresentar agora. A igreja não se chama, não deve temer, mas deve perseverar. Isaías 53, Projeto Sola: o mundo endurece, mas a igreja contempla o seu servo ferido. A música de Isaías 53 glorifica Cristo. A igreja edificada. E a letra do Projeto Sola diz: o mais rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz a paz, e a esperança não se esvai nele. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Vejamos. Rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai.
satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Aleluia! Glória a Deus. Queridos irmãos, querida igreja, vejam onde o Espírito Santo está nos conduzindo. Terceiro e último lugar. O rei vem, prepare-se, os povos. Apocalipse 16, do 17 ao 21. A ideia central dessa reflexão é que o juízo encerra a história, mas inaugura o reinado visível do Criador. O reinado visível de Cristo. Preste atenção nisso. O juízo aponta para revelar o que está no segredo, para revelar a podridão que está dentro de nós. Quando Deus derrama suas taças, Ele quer saber quem somos nós. Quem é que está dependendo de quem? O juízo encerra a história, mas inaugura o reinado visível de Cristo. Nós vamos revelar quem é Cristo, revelar o que Cristo representa para nós. Está feito, quando ele diz está feito no versículo 17, a soberania final de Deus está feito. João 19:30 vai dizer, está consumado. Está consumado. Jesus pagou o alto preço na cruz do Calvário pela minha vida e pela sua vida. Mateus Henry vai dizer, o que começou na cruz se completa no juízo. Nada foge do controle de Deus. Repita comigo, nada foge do controle de Deus. A história caminha em um fim determinado. A queda da Babilônia, a grande cidade, o verso 19, foi fracionada em 3 partes. Uma das cidades, as nações, se demoraram, Deus lembrou-se da grande Babilônia e deu o cálice do vinho do furor da sua ira. Babilônia aqui, irmãos, simboliza ou significa o sistema mundano contrário a Deus. Representa a política, a economia, a religião corrompida. 3 coisas que Deus abomina. A política mal feita, e está aí o Congresso Nacional, que há anos vem nos entristecendo com a bancada evangélica, só a graça. Economia, um país rico, pedindo dinheiro emprestado, irmãos, pelo amor de Deus, onde nós vamos parar com um governo que, em vez de produzir, nós importamos ou exportamos e pedimos dinheiro emprestado para sobreviver? Religião corrompida. O que é religião corrompida? É sacerdotes corrompidos, é crentes que não temem a Deus. Para nossa tristeza, esse ano aqui em João Pessoa, escândalo pastoral para envergonhar o evangelho. O pastor marcou com a irmã do louvor 30 minutos antes do culto, na sala da Rede Kids. E ela pegou o pastor, agarrou ele, beijo, abraço, terminaram os dois tendo relações dentro da sala das crianças. E terminou o culto, terminou o momento, vem para o louvor e vem para o culto. Religião corrompida, pecado,
Queridos irmãos, Deus olha para a nossa geração e quer derramar a sua taça, mas antes da taça da ira, Ele derrama o arrependimento e o perdão, Ele mostra. Que mundo nós estamos vivendo? Que qualidade de cristianismo nós estamos vivendo? Pastores, líderes que escandalizam o Evangelho. Agostinho vai dizer que duas cidades caminham juntas, a do juízo de Deus e a dos homens. Qual é a que você vai andar nela? Os cristãos não devem colocar a sua esperança no sistema religioso, no sistema político, no sistema babilônico. A nossa esperança não está no governo federal, a nossa esperança não está no governo estadual, a nossa esperança não está no governo, na prefeitura. A nossa esperança está no Rei dos Reis e no Senhor dos Senhores. A nossa cidadania não é essa, irmãos. A nossa cidadania é espiritual. Tantos de nós usamos a camisa do Flamengo com tanta garra, e ele chega lá no Mundial e acabou. Tanta gente usa a camisa do Vasco com tanta alegria. O meu mais velho chegou: pai, quando eu resolvi torcer pelo Vasco, o senhor estava aqui em casa? Eu digo que estava. Por que o senhor não deu em mim? Você foi vendido pelo Vasco, meu filho. Quem coloca a sua esperança em time, irmãos? Em jogador, em sistema econômico. Todo sistema que exclui Deus vai falir. E nós estamos caminhando para o fim. Não só o fim desse ano, mas o fim de todas as coisas. Granizo vai cair, cada pedra pesa 35 quilos. E as pessoas vão blasfemar. Símbolo do juízo irresistível. Mesmo assim, blasfemam. Spurgeon vai dizer: o coração sem Deus prefere amaldiçoar os céus ao render-se a Ele. Para os ímpios, juízo. Para os santos, redenção e glória. Quem está me entendendo diz amém. A última música que nós vamos apresentar, nesse encerramento da série, o Deus da Revelação, à meia-noite, a vigilância, o povo se prepara, a expectativa. Por que que Deus não avisa quando Ele vem? Por que que Jesus disse que será como um ladrão? Porque o ladrão não avisa que hora ele vai roubar. Simplesmente você abre a porta da sua casa, está lá o prejuízo. Mas quando você entende que Deus faz as coisas no tempo oportuno, imagine que à meia-noite o Espírito de Deus vai buscar a sua igreja e você precisa se consertar com Deus. A música da noite do Ministério F-Hope diz assim: povo, se prepare, Rei e Santo, canção e louvor, letra: um dia o Filho do Homem retornará com muito poder e glória, e Ele reinará. Mas quando, ao dia e a hora, quem saberá? Nem os anjos do céu, nem o Filho, somente o Pai. Então, vigie e ore, igreja, porque Jesus está voltando. E ao Filho do Homem retornará com muito poder e glória. Ele reinará.
Glória a Jesus. Invade o lugar. Em sua coxa está escrito: Rei dos Reis. O universo está debaixo de sua lei. Ele é santo e não aceita o pecado. É verdade, não aceita a mentira. Os seus exércitos de anjos o adoram. Os seus arcanjos cantam santo e gritam glória. Possui a força, a majestade e o poder. Ele é único e ninguém pode o vencer. Ele é mais rápido que a luz de um relâmpago. Diante dele eu me prostro a dizer: Ele é santo. Você canta. Adore, igreja, só Ele é santo. Oh! A ele eu canto e rendo glória. Você canta glória ao Senhor, Rei dos Reis. Você pode aplaudir a Jesus aí, irmãos? Glória a Deus! Eu quero encerrar essa noite. 3 opções você tem. Você que me ouve na internet, você que me ouve aqui nessa igreja, você que me ouve em casa, você que vai ouvir essa live depois. Eu quero dizer a você que só tem 3 atitudes. O pessoal do louvor já pode vir para cá. E nós vamos encerrar esse momento. Fechar com chave de ouro o último domingo do ano. E quem sabe pode ser a sua última oportunidade. Primeira, rejeitar a graça. Quantos de nós podemos rejeitar, sim, a graça? Porque nós temos o livre-arbítrio. Cada ser humano tem um livre-arbítrio no seu coração. Você não veio para cá forçado. Você veio porque você quis hoje. Rejeitar a graça é dizer: Deus, foi muito bonito, mas eu prefiro ficar com o meu pecado. Eu prefiro ficar com a minha inconstância em 2026. Eu prefiro ficar vindo aqui só para assistir culto. Vindo aqui só para... Eu não quero compromisso. Eu não quero salvação. Eu prefiro viver nos meus delitos e pecados. Essa pode ser a sua escolha hoje à noite. Rejeitar a graça de Deus. Aquilo que Jesus fez na cruz. Morreu no seu lugar para que você tivesse vida. E você diz: não, eu não quero a vida de Jesus. Segundo lugar, endureceu o coração. Como o Faraó fez. Faraó endureceu o coração, não ouviu a voz de Deus, morreu com seu orgulho, matou todo o seu exército e perdeu todo o império egípcio. Coração duro, irmãos. Coração duro. Deus não penetra, Deus não atua, porque você endurece o coração. Você prefere a sua obstinação ao pecado. E terceiro e último, você pode render-se ao Rei dos Reis. Você pode entregar a sua vida hoje. Você pode se arrepender dos seus pecados. Você pode tomar uma nova atitude em Cristo, de ser um cristão verdadeiro, de ter uma vida transformada pelo Espírito Santo. Você pode render-se a Jesus e reconhecer que Ele está aqui. Reconhecer que é Ele quem transforma a sua vida. Reconhecer que é Ele quem faz as mudanças necessárias. Quando você permite que o Rei nasça no seu coração. No culto de Natal aqui, a mensagem foi: o Rei nasceu. Não era o Papai Noel. Não era o Jingle Bell, não. Esse é o ladrão do Natal. Foi o nascimento do Rei Jesus que mudou a minha vida e a sua vida. É o nascimento de Jesus que transforma você, que restaura você. E hoje à noite, eu não sei qual será a sua decisão. Se vai ser essa vida de crente apática, sem compromisso, ou se vai ser uma decisão de deixar esse coração duro de lado, de deixar de rejeitar a graça e render-se à obra do Espírito Santo, porque o pastor Djalma não converte ninguém, a Igreja Batista da Família não transforma a vida de ninguém.
O poder do Espírito Santo é quem transforma você. A obra quem faz na sua vida é o Espírito Santo. Se você está entendendo o que eu estou falando, você que está em casa, você que está aqui, a minha oração é: renda-se ao Rei dos Reis, renda-se ao Senhor dos Senhores. Morra para o pecado, morra para as suas individualidades, morra para o seu orgulho, morra para a sua vida velha. Você precisa nascer de novo. Você precisa render-se ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Paulo diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo é quem vive em mim.